Que o São Paulo se recuperou aí dessa fase. Só que a notícia que vem lá do Equador é que depois da participação do Equador na Copa América, caiu o treinador. O treinador saiu e aí agora eles estão mirando alguns nomes e um dos monitoramento dos nomes é o Zubeldia. O Zubeldia. Então, assim, o que vai acontecer primeiro? A Federação Equatoriana tem que chegar no staff do Zubeldia para ouvir do staff do Zubeldia se eles querem abrir conversas. Falei ontem e hoje cedo com gente do São Paulo e eles estão tranquilos em relação ao Zubeldia. Permanência dele. Porque eles entendem que o Zubeldia não largaria o trabalho na metade. O Zubeldia é o cara que chega às 7 horas da manhã no CT. Verdade mesmo. É tipo Tele Santana. Ele quer tomar conta de tudo. Você tem toda a informação, isso é corretíssimo. E ele gosta muito do Lucas, gosta do Caleri, está muito identificado com o elenco do São Paulo. Então, que lugar que está o Equador na eliminatórias? Tá mal. Não tá que nem outras eliminatórias. Precisa estar mais próximo para ficar entre os 4 ou 5, né? São 4 ou 5. São 6. São 6 e 1 na repescagem, né? Aí, ó, o 7º na repescagem. Então o Equador tá de olho nessas vagas ali finais ali. O Equador tá em quinto. Tá em quinto, tá na frente do Brasil. O Brasil tá em quinto. Ele ia ver, né? O Brasil não é mais parando. O São Paulo, né, tá tranquilo com o Zubeldia, né? Mas agora vai começar a buscar um lateral esquerdo, porque o Wellington já tá fechado com o Southampton. Da Inglaterra, o Southampton subiu para a primeira divisão. Como é que chama esse time? Southampton. Southampton. Ele tá demais, hein, Ganudo? Que algo, você viu a garganta dele? Vai de novo, vai. Treinou uma semana para falar o quê? Southampton. Uma semana treinando isso. E aí o Wellington já está sendo negociado, o empresário foi na semana passada para a Inglaterra, já acertou tudo, só que o São Paulo, o contrato dele vence em dezembro, o São Paulo quer uma compensação financeira para liberar ele nessa janela agora. Por isso que ele não renovou? Não vai facilitar, tá? Não vai facilitar porque não tem outro lateral esquerdo, mas já está em busca, a informação que eu tenho é que o São Paulo já está procurando um lateral esquerdo para substituir o Wellington, que era um problema, mas já era um problema antes as laterais do São Paulo. Teve um problema nas laterais. Porque o Caio Paulista foi embora, né? É o terceiro reserva do Palmeiras e era o cara que estava jogando muito no São Paulo. Exato. A outra informação sua, André Hernan, aqui no apito final? É nessa pegada do Gustavinho aqui. O São Paulo tem 2 nomes. O primeiro nome da lista, o ficha 1, é o Alexandro, que não está mais na Juventus. Só que ele ainda não respondeu para o São Paulo se vai voltar ao futebol brasileiro. Ainda não o São Paulo não tem essa confirmação. Porque ele está esperando alguma coisa da Arábia, é isso? Não, é de Portugal mesmo. De Portugal? De Portugal. O Porto está de olho nele. Tá. Então, assim, enquanto tem essa indefinição, o plano B é o Christian Borja, que o Corinthians chegou a conversar, chegou a fazer propostas, só que não chegou na questão financeira. Tá. Corinthians com a questão do dinheiro. Hoje de manhã, novidade isso. Hoje de manhã, uma pessoa do São Paulo me disse, é o plano B, seguimos de olho no Alexandro, mas é muito difícil pela questão financeira, porque o Christian Borja é jogador de seleção colombiana. Sim. 31 anos, é jogador experiente. Então, o São Paulo está de olho nesse tipo de jogador, para chegar e vestir a camisa titular. Tá certo. Ou seja, no Brasil não tem. Hoje... Mas tá muito ruim. É isso que eu estou dizendo. É muito louco, né? É uma posição Saiu o Wellington, fica difícil. com maior dificuldade para encontrar no mercado brasileiro alguém que o substitua. O Palmeiras foram 2 jogadores, um é uruguaio os e o dois outro... uruguaios. Os dois são uruguaios? O Piquerez também? Vinha e Piquerez. Vinha e Piquerez. Porque, por sinal, o Vinha voltou para onde? Pro Flamengo. O Palmeiras buscou um lateral direito agora, né? O Agustinho. Giai, que é o vai buscar fora também. Vamos jogador. O Miller ele controla. O Paulinho, emocionalmente, essa semana, ele tá derrubado. Aqui é uma opinião diferente aqui, jogador, viu? O que aconteceu aí? Foi pênalti ou não ali? Foi pênalti. Tá. Lógico que ele tinha que falar que foi bom. pênalti. Se foi pênalti, eu saio daqui. Mas ele queria que eu falasse que não foi, viu? Agora, Miller, o São Paulo vinha de uma sequência de 4 jogos sem perder. O Zubeldia começou a mesclar, pensando em 3 competições. E quando começou a fazer isso, São Paulo perdeu a sequência de invencibilidade, teve várias derrotas, e aí ele vem para 4 vitórias. Venceu o Criciúma 2-1, Bahia 3-1, Bahia e Atlético Paranaense disputam parte alta. Venceu os 2, Atlético Paranaense 2-1 na Arena e venceu o Braga, que é parte alta, 2-0. Aqui, teoricamente, só quem não disputa o Campeonato do São Paulo, o Criciúma. E vai para o G4. 4º lugar com 27 pontos. E venceu o Cruzeiro também, que está em 7º. Tô falando nessa sequência, né? Tá. A pergunta, com isso colocado, e o Miller fala já do jogo, e depois a pergunta é, com esse momento, consegue olhar para título ou, gente, é briga de G4 para esse São Paulo? E o jogo de ontem, Miller? Não, o jogo de ontem, o São Paulo foi jogou muita bola, mereceu a vitória do começo ao final do jogo. O time do Bragantino, claro,
sem o Elinho, é um outro time, porque o Elinho tá jogando muita bola, né? Sim. Mas o São Paulo tem um diferencial, nós sabemos todos, não é, Bacete? O Lucas, ele realmente é um jogador diferente. Desequilibra. Ele desequilibra as partidas, né? Ontem ele foi um fator, assim, preponderante para a vitória do São Paulo, né, Lucas? Então acho que o São Paulo ontem foi muito bem no jogo. Para mim foi uma das melhores partidas que o São Paulo realizou. Eu vou em todos os jogos do São Paulo no Morumbi, e ontem realmente o São Paulo arrebentou contra o Bragantino. E tem duas peças vitais, né, Miller? Caleri e Ferreirinha. Exatamente. Então o Lucas assumiu essa responsabilidade de jogar por ele e pelo Caleri, pela ausência do Caleri, entendeu? O fato do Palmeiras e do Flamengo, que são os líderes lá, juntamente com o Botafogo... Mas eu acredito também, respondendo essa outra pergunta tua, que hoje o São Paulo, claro, tem que olhar para título. Já está ali perto do G4. É título, Chico, também? Falta muito jogo, pra muito campeonato pela frente ainda. Para mim, o campeão brasileiro vai ser o São Paulo. O fato, Tadei, do São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo serem um dos principais favoritos à conquista da Libertadores pode desviar um foco ali para a Libertadores na hora que a Funila esquece o brasileiro e o São Paulo dá esse bote aí. O São Paulo também está na Libertadores, mas o elenco de Flamengo e de Palmeiras tem um elenco mais robusto para as competições simultâneas. Mas o São Paulo vem num crescente muito interessante, né? Mesmo com, como foi dito, com dois jogadores que são titulares absolutos que não estavam, o São Paulo fez uma partida excepcional contra um time difícil de jogar. Um time que time chato. Chato contra todos os times grandes é encardido. Então, eu acho sim que o São Paulo tem que ver lá, não só chegar entre os 4, mas para brigar por título. De olho na até fase. porque é o São Paulo, é um time de tradição. Mas né? pode perder o Zubeldia, hein? Rafa, então, tirando da minha boca, tem um detalhe interessante que é esse. Se por um acaso, eu estava conversando aqui com o Bacete, nós dois São Paulinos, né? O São Paulo perdeu o Osório para a seleção mexicana. Tá. Perdeu o Baúza para a seleção argentina. Isso. Perdeu Dorival para a seleção brasileira. Tá. Dificilmente um treinador fala não para uma seleção. Vamos ver, o Zubeldia não estava no banco ontem, porque de novo foi expulso, tem que melhorar isso aí, Zubeldia. Critiquei muito o Abel, você está indo para o mesmo caminho. Você volta de um jogo, já é suspenso no outro, atrapalha o São Paulo, né? Não tem um peso, duas medidas, não. Aí o auxiliar técnico, integrante da comissão, foi perguntado sobre esse interesse da seleção equatoriana no Zubeldia. Lá no Equador, todo mundo conhece muito bem o trabalho do Zubeldia. Vamos ouvir o que o integrante da comissão técnica do Zubeldia falou dessa possibilidade de uma proposta da seleção equatoriana para o técnico do São Paulo. Nosotros estamos hoy en Sao Paulo, estamos muy a gusto, muy gustosos de ficar acá. Tenemos un compromiso, un contrato. Después se va a especular siempre, no solamente Luis, está Almada, están 4 o 5 entrenadores más. Entonces, en cuanto a nosotros como comisión técnica, nuestro pensamiento y nuestro trabajo está en São Paulo. O pensamento está em São Paulo, mas se bem uma proposta, estuda, né, Paulo? Vai estudar, mas eu acho que eu creio que esse desafio de estar em São Paulo, Campeonato Brasileiro, eu creio que ele fica. Bom, vamos aguardar, o tempo vai dizer. E o tempo diz que a seleção brasileira... Paulo embalou de vez, hein? O time de Zubeldia, que estava suspenso mais uma vez, superou o Bragantino por 2-0 no Morumbi e engatou a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. Voltou para o G4, pelo menos por enquanto. Os gols foram marcados na segunda etapa. André Silva foi oportunista no rebote do goleiro Cleiton e Luciano, no rebote da cobrança de pênalti, também deixou o dele. O tricolor está a apenas 4 pontos do líder Flamengo. Elias Júnior. Como é o futebol, né? Olha o São Paulo agora. O Campeonato Brasileiro é muito duro e a gente tem que fazer uma ode aqui ao Luiz Zubeldia. E você também é minha testemunha. Graças a Deus você está aqui todos os domingos comigo. Mas você acerta muito. Os nossos telespectadores que são duros comigo, as nossas telespectadoras que são menos duras comigo, eu agradeço a todas, talvez elas tenham que entender uma coisa. Não é o que a gente gostaria, é o que a gente precisa fazer. Quando o Zubeldia chegou, não é que eu não gostava do Thiago Carpini, eu continuo a gostar do Carpini, acho o Carpini um baita de um profissional que vai evoluir muito ainda e vai ser técnico dos grandes com muita qualidade, porque sabe muito de bola. Mas o que eu disse, o Zubeldia tem um tamanho que o Thiago Carpini ainda não tem para comandar o São Paulo. Então o Zubeldia chega, posiciona todo mundo, atenção, senta aqui, Muricy, senta aqui, Milton Cruz, Belmonte, com todo respeito,
diretor aqui, assim, joga isto. El equipo vai jogar desta maneira, o treinamento será assim e eu que mando. E aí todo mundo ficou caladinho. Por quê? Zubeldia tem tamanho. E aí ele tem tamanho e tem retrospecto. Desde que ele chegou, o São Paulo é o time que mais pontos fez no Campeonato Brasileiro. Você pega o time do São Paulo, só a partir do momento que o Zubeldia chega ao time, seria o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Agora, tá suspenso de novo, tava, né, ontem. Precisa dar uma respirada, como a gente pedia pro Abel Ferreira também. Dá uma meditada, respirar. Ei, Zuba, ar entra. No mio, horengekyo. No mio. Gostei hoje. No mio. Ó, respirar com o diafragma, Zuba. Dá uma relaxada boa. No mio. É um mantra? Ou ele tem que continuar desse jeito, sangue no olho, vamos pra cima, suspensão? Eu não mexo em time que tá ganhando, não. O Zubeldia faz a melhor campanha de um time no Campeonato Brasileiro desde que ele chegou, eu não mudo nada. Muito bem, teve reclamação também, viu? O Bragantino ficou na bronca com a arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos. Já os São Paulinos comemoraram a boa fase da equipe. Vamos ver. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, né? A gente sempre procura ter sequências boas de vitórias. E agora a gente retomou o nosso caminho, o nosso lugar, o lugar que o São Paulo merece. Então agora a nossa confiança cada vez mais vai aumentando e a gente já está pensando no próximo jogo para poder também conquistar os 3 pontos. Sabemos que é uma dificuldade muito grande, mas não podemos usar isso como desculpa e simplesmente aceitar o desafio, entender o que nos espera e nos preparar da melhor forma possível para tentar jogar todos os jogos como se fosse o último em busca dos resultados positivos. Na minha opinião, eu acho que o árbitro não está preparado para apitar a Série A ainda, né? Ele acabou invertendo os pênaltis, né? De um lado ele acabou esperando a decisão do VAR, de um lado ele acabou tendo uma convicção muito grande assim de um pênalti, que eu falei para ele que teve falta fora da área que ele não marcou, e no pênalti também, se é falta, mas tá bom, faz parte. Em detalhes o jogo acaba por se resolver. Detalhes em termos daquilo que foram a forma como resultam os golos do adversário, naquilo que foi em particular o primeiro, e depois há que dar o benefício da dúvida sempre ao árbitro, mas tive a oportunidade de lhe pedir para quando chegasse a casa analisasse os lances nas duas áreas, porque acabam por ser mais ou menos parecidos. Eu acho que o árbitro esteve muito bem em termos da forma como orientou o jogo, como deixou o jogo fluido, gostei muito disso. Mas pedi-lhe para ele chegar a casa e rever essas ações para ver se tomaria ou não a mesma decisão. Eu gosto muito do Pedro Caixinha. Você gosta, né? Você sempre fala dele. Ó, São Paulo sem Ferreirinha, tá numa ótima fase, sem Caleri, conseguiu manter um ótimo nível do seu futebol. Entrou de vez na briga pelo título, Tricolor? Entrou de vez na briga pelo título. Pode brilhar o olhinho, torcedor e torcedora São Paulina, porque esse time vai dar caldo. Que, aliás, a torcida do São Paulo fez bonito ontem, lotado. Mais uma vez. 46 mil Mais pessoas. uma vez. São Paulo tá dando mostras de ter uma torcida que eu, sinceramente, não imaginava que pudesse ser tão qualificada.